O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, depôs hoje na Polícia Federal. Anderson Torres está preso e é investigado por suspeita de omissão nos atos criminosos do dia 8 de janeiro em Brasília. A gente lembra, naquela ocasião, ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava de férias nos Estados Unidos. O advogado de Anderson Torres está agora ao vivo com a nossa analista Basília Rodrigues e fala sobre o depoimento do ex-ministro à Polícia Federal. Boa noite, Basília, e boa noite também, doutor Rodrigo Roca. Basília, com você. Obrigada, Márcio. Doutor, muito obrigada pela disponibilidade em falar com exclusividade aqui conosco da CNN Brasil, de uma maneira detalhada sobre como foram essas muitas horas de depoimento de Anderson Torres. O que de mais importante o senhor avalia na condição de defesa o ex-secretário e ex-ministro disse à Polícia Federal? E um ponto, o celular. Por que ele afirmou que perdeu o aparelho de celular? Certo, bom, quando se perde alguma coisa, geralmente não se sabe, né, o porquê. Se soubesse, não daria como perdido. Então, a questão não é exatamente essa, Basília. Antes disso, boa noite a todos. Aliás, me desculpem. Bem, foram 10 horas de depoimento, foi extenso, foram muitas as questões, todas elas foram respondidas. Eu acho que isso foi muito importante para se contextualizar, para se desmistificar muita coisa, essa questão de silêncio, de que se quebrou o silêncio. Não teve nenhuma quebra de silêncio, porque ele nunca ficou em silêncio. O que aconteceu da vez passada foi que a defesa não tinha tido acesso a nada dos autos. Agora já teve acesso a boa parte, mas, por exemplo, a representação policial que originou isso tudo, até o momento nós desconhecemos. Mas ainda assim, ele decidiu falar e explicou sobre tudo o que lhe foi perguntado, explicou, justificou, mostrou provas. Isso foi muito importante para que a polícia, e a partir daí também a justiça e a própria imprensa, passasse a entender melhor certas questões. Por exemplo, essa questão do celular, né? Criou-se um mito, né? Como se criou também aquele folclore do decreto, e agora a própria imprensa aí noticiou de que esse decreto, na verdade, já era de domínio público fazia algum tempo, ainda está em investigação, não sei se é fake, hoje em dia não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira, nem mesmo quando está exposto nos nos canais de comunicação. Mas a questão do celular, veja, ele estava nos Estados Unidos, numa viagem de família, teve a notícia de uma ordem de prisão, precisou se deslocar para driblar a imprensa e não ser mais exposto do que o necessário, e desligou o celular. Desligou o celular e nessa correria, troca de aeroporto, saiu, foi a Miami para poder embarcar de lá, ainda assim chegou a ser fotografado por um passante qualquer. E antes disso, quer dizer, o clima era de desespero, ele estava atormentado, ele estava preocupado, ele estava com a mente completamente atabalhoada. Então, não se perdeu o celular, mas a grande questão não é se perder um aparelho de celular, e sim as informações dele. E as informações dele já foram, hoje mesmo, franqueadas à polícia, à justiça, enfim. O que está na nuvem, ele disse que vai fornecer as senhas, tudo que for necessário, franqueou os seus sigilos bancário, fiscal, telefônico, telemático, disse que, se necessário, entrega o seu passaporte, tudo com vistas a que se complemente um quadro que foi criado inicialmente com uma representação policial, ou seja, por uma autoridade policial, e se possa dar subsídios ao magistrado, ao ministro Alexandre de Moraes, para julgar com a completude dos fatos. Porque naquele momento se imaginava que nem mesmo haveria um planejamento. E ele mostrou que tudo o que cabia a um secretário fazer foi feito, foi bem feito, em tempo, todas as autoridades avisadas, reuniões, ofício para todo mundo, mas a secretaria ela não opera, ela vai até a porta, dali para frente é com cada força policial. Então, se houve alguma falha, essa falha está no plano operacional e não de planejamento, que é o que cabe a um secretário de segurança. Então foram essas as questões, basicamente. Que é exatamente o oposto que afirma o relatório da intervenção, que houve um erro de planejamento e não de procedimento pela Polícia Militar. As informações que estão no celular, mas como o senhor também disse, estão na nuvem, podem ser resgatadas por Anderson Torres, trazem detalhes desse plano de segurança montado para funcionar no 8 de janeiro, mas que não deu certo?
Não, deixa eu só voltar um pouquinho. Desculpa, eu discordo do pressuposto dessa afirmação, dessa pergunta. As declarações do doutor Anderson Torres vão ao encontro do relatório. O relatório fala exatamente isso. Ele diz o que tem de ser feito, o que deveria ter sido feito, e mostra depois que tudo aquilo foi feito exatamente segundo a liturgia do regimento interno da secretaria. O que cabia ao secretário, o que cabia ao secretário executivo. Ele disse tudo, pelo contrário. A única discrepância que se pode levantar entre o depoimento de um e o relatório de outro é a questão da viagem, que acabou virando uma outra falácia. Uma viagem programada havia 6 meses para um período de férias com a família para os Estados Unidos. Vou aproveitar para lembrar a produção que meu nome é com C só, mas, enfim, com a família para os Estados Unidos e com todos avisados, com as férias publicadas no Diário da União. Quer dizer, não havia todo mundo avisado, o governador, o seu subordinado. Não havia com o que se preocupar, porque até o momento da sua partida não havia notícia de qualquer possibilidade de manifestação violenta, agressiva. Não eram esses os dados trazidos pelos setores de inteligência de todos os órgãos das forças policiais, ou melhor, das forças de segurança do DF. Então, não havia com o que se preocupar, era simplesmente umas férias que seriam cobertas pelo seu substituto natural e legal. Então, foi essa a questão. E com relação ao... Sim, pois não. Não, desculpa, é que eu tenho que encerrar aqui, doutor Rodrigo Rocha, mas muito obrigado pela sua entrevista, agradeço também a Basília Rodrigues. É claro que novas entrevistas serão necessárias para explicar exatamente o papel de Anderson Torres, não apenas nesse depoimento à Polícia Federal, mas, claro, em torno de toda essa investigação sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Muito obrigado e boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite a todos. Obrigado.